Boa noite, pessoal. Beleza? Bom, meu nome é Lucas, mas daqui a pouco eu vou estar me apresentando melhor. Primeiramente, eu gostaria de me desculpar muito por não estar fazendo essa apresentação, essa talk ao vivo. Eu queria bastante, mas por causa do fuso horário e por eu não controlar algumas situações, por exemplo, a internet quando ela tá boa ou ruim, eu vou estar fazendo ela gravada. Porém, qualquer dúvida, vocês podem estar deixando a pergunta de vocês aí nos comentários que eu vou estar respondendo o mais rápido possível, beleza? Bom, então vamos começar. Eu vou estar falando um pouquinho sobre serverless. Lógico, pois estamos na Serverless Week. Porém, eu vou estar falando um pouquinho sobre QA Processing em Serverless Architecture. Ou seja, eu vou estar falando um pouquinho sobre processamento de filas em arquitetura serverless, tá? Eu vou estar falando o que é uma fila, dando alguns exemplos e depois fazendo o real demo, aplicando isso na AWS. Então, falando um pouquinho sobre mim, bom, hello, my name is Lucas Angels. Hoje eu sou software engineer aqui na BMW Group. Ok, então esse sou eu quando eu tô arrumado, quando eu não tô dentro de casa com uma luz horrível, mas vamos continuar. Tá, começando o conceito de queues, filas. What it is, what it does, what it eats. Então, o que fazem, o que comem, onde vivem, vamos entender um pouquinho sobre elas. Mas primeiro, antes de entender um pouquinho sobre filas, eu quero explicar o porquê que a fila é importante, porque muitas vezes a gente não vê a necessidade. Porém, eu vou dar alguns exemplos para vocês entenderem um pouco melhor, ok? Então, por que usar filas? Então, a gente tem o primeiro exemplo. Todos os exemplos que eu vou dar, a gente está contando em cima de uma arquitetura serverless baseada em microserviço, que é como é para funcionar. Então, vamos supor que a gente tem duas APIs que precisam se comunicar e elas mandam mensagens entre si. Então, basicamente, a segunda API tem um endpoint e a primeira API vai fazer uma requisição para esse endpoint passando alguma informação, tá? Como vocês já devem ter visto em 1 milhão de casos. Então, o nosso primeiro caso é quando a API número 1 vai fazer uma requisição para a API número 2 e o nosso receiver está down. Ou seja, a pessoa que a gente está mandando, a API que a gente está enviando está offline. Então, o que vai acontecer é que nossos dados vão ser perdidos no caminho. E se a gente não tiver um mecanismo de retry, um mecanismo de fila, nossos dados simplesmente vão se perder e a gente não vai ter mais esse dado, por isso a caveirinha ali no canto. Nosso caso número 2, vamos supor que as duas APIs estejam online, porém a mensagem foi mal formatada, ou o JSON está quebrado, ou alguma informação foi errada e faz quebrar o processamento na segunda API. Ou seja, as duas APIs estão funcionando perfeitamente, porém a mensagem foi enviada de maneira errônea e isso causou que alguma função da segunda API quebre e a gente simplesmente não vai ter um sistema de retry, não vai ter nada e essa mensagem vai ser perdida também, que também é uma caveirinha. Tá. O terceiro caso, que é um caso que eu já vi acontecer muito e que as pessoas falam, ah, não, a nossa API ela é bulletproof, elas nunca caem, elas estão 100% disponíveis, ok. Só que vamos supor que na requisição, no processamento da mensagem na segunda API, a gente consome uma API externa, uma third party API, e acontece que aconteceu um super coisa inesperada que essa API está offline. Então não chega a ser um problema nosso, chega a ser um problema da third party API, porém ela está offline e nosso dado não vai ser processado. Ou seja, o nosso dado vai quebrar se realmente precisar dessa informação. Então o que acontece é que também a gente vai perder nossa informação. E bom, isso resume um pouquinho porque que a gente tem que usar fila nessa transmissão de mensagem. Ok, partindo para a parte de queues, agora eu quero falar um pouquinho sobre os principal actors, que temos basicamente quatro. Um é o producer, a message, a queue em si e o nosso consumer. Eu vou estar passando ponto a ponto sobre eles. Para explicar um pouquinho também, eu vou fazer em ordem para ficar um pouco mais fácil de entender. Então, primeiramente, a gente tem o nosso producer, que a função principal dele é criar a mensagem, como o próprio nome producer já diz. Então ele é uma API que ele vai criar um body pra gente da mensagem e vai fechar essa mensagem e vai publicar essa mensagem na nossa fila, ok? Então basicamente o producer é o cara que a gente vai falar, pô, a gente precisa passar tais informações para tal API para ser processada. Então vamos fechar um pacotinho, vamos fechar uma mensagem ou até um batch de mensagens e vamos publicar na nossa fila e vamos deixar a fila fazer o trabalho dela, ok? Então basicamente esse é o producer. A nossa mensagem em si. Então o que a mensagem é? A mensagem normalmente é um JSON que a gente passa, então esse aqui é um exemplo de um JSON.
Inclusive esses snippets eu peguei de um site bem legal que eu dei uma googleada, eu posso passar para vocês daqui a pouquinho, que a gente vai estar usando ele de novo. Então a nossa mensagem basicamente é um JSON com atributos que eu passei aí, name, age, eu posso colocar uma data também, eu posso passar uma action para saber o que eu tenho que fazer do outro lado. E nossa mensagem tem, acho que 4 status principais, que é a mensagem quando ela está fechada, ok? Quando ela nunca foi aberta, a nossa mensagem quando ela foi aberta, e a partir disso a gente parte para 2 status, ou quando a nossa mensagem está ok, ou quando a nossa mensagem não está ok. E eu vou estar explicando um pouquinho melhor depois o que significa cada status desse, ok? Bom, passando para a nossa fila, que é o nosso tópico principal, eu quero falar um pouquinho sobre os brokers que a gente tem. Então, a gente tem bastante player grande hoje para a gente brincar com fila cloud, tá? Para a gente não precisar fazer o nosso próprio servidor, o que dá também, só que, cara, a menos que você, olha, nem se você for uma grande empresa que precisa fazer isso, usa cloud, é mais recomendado, você não precisa se importar com a infraestrutura e você tira um grande peso de você, ok? E, tipo, no final, tipo, é muito worth it. Tá, então, vou primeiro falar do Apache Kafka. Eu acho que ele é o mais difundido, só que ele não é só uma fila, ele é muitas coisas, porém ele pode ser usado para fila também, e tem pessoas que usam, então por isso que eu queria falar um pouquinho sobre ele. A gente tem o RabbitMQ, que para soluções empresariais está sendo bastante usado. Ele também abriu um plano cloud, então por isso eu acho que difundiu mais ainda, mas ele roda em cima do MQP, então por isso que é RabbitMQ. Então, bom, ele é bem legal, já usei ele também, recomendo bastante. E a gente parte para os nossos grandes provedores, que a gente parte agora para a AWS, para o Azure e para o Google Cloud. Que a gente tem? Na AWS a gente tem nosso Amazon SQS, que é o Simple Query Service. Na Azure eu coloquei só um exemplo, mas se eu não me engano eles têm 3. Eu coloquei o Azure Event Hub. E no Google Cloud eu coloquei o Cloud Pub Sub, que é um evento de fila também. E a função da nossa fila é basicamente receber e enviar mensagens. Então, a nossa fila vai receber a bunch of messages, vai receber muitas mensagens, sejam elas uma de cada vez, sejam elas por meio de batch. Então, a partir disso, ela vai organizar, seja sync, seja FIFO, seja como você quiser organizar a sua fila. E a partir disso, ela vai disponibilizar para todo mundo. Então, ela vai fazer o send para todas as nossas APIs, certo? Então, essas APIs que vão receber a mensagem são os nossos consumers. Então, o que o nosso consumer faz depois que ele recebe a mensagem? Primeiro, ele abre a nossa mensagem, trocando assim o status da nossa mensagem, que eu tinha comentado anteriormente, e a partir disso ela processa a mensagem. Então, aqui chega uma parte muito legal, que o que vai acontecer é o seguinte: quando ela abrir a nossa mensagem, ela vai passar por um status tanto ok ou um status not ok. E quando ela der um status not ok, a gente pode fazer um mecanismo de retry. Ou seja, a gente pode reprocessar, a gente pode pegar essa mensagem que está not ok, jogar para a fila de novo e reprocessar ela. Porém, eu vou estar dando um exemplo um pouco melhor sobre isso um pouquinho depois, ok? Bom, então basicamente o nosso QA Flow é o seguinte: a gente tem uma API, certo? Que é nosso producer, ele produz uma mensagem e a nossa mensagem vai para a nossa QA. A nossa QA envia a mensagem para o nosso consumer. O nosso consumer abre a mensagem e seta o status da mensagem, seja ela ok ou not ok. Só que, só focado nesse QA Flow, a gente tem um problema que é, se a nossa mensagem está not ok, o que acontece depois? Então eu vou estar falando um pouquinho agora sobre o que a gente pode fazer depois disso. Então a gente pode estar aplicando uma técnica de dead letter queuing, que é como se fosse uma fila de mensagens mortas. Que o que vai acontecer é, a partir do momento que o nosso consumer recebe a nossa mensagem, ele vai setar ou para ok ou para not ok. Se a nossa mensagem for setada para not ok, a gente pega essa mensagem, a gente pode até colocar um sistema de, tenta mais uma vez. Então tem que ter 2 deny a mensagem para assim a gente jogar para a nossa segunda fila, que a nossa segunda fila criada é a dead letter queue, que é uma fila que vai ter somente mensagens que foram dadas deny. Então, a partir disso, a gente pode criar algum mecanismo, a gente pode criar uma função à parte só para processar essas mensagens. Ou a gente pode também, vamos supor que a gente tem uma queda na nossa API e todas as nossas mensagens transmitidas vão para a dead letter queue,
a gente pode setar um mecanismo de, por exemplo, aqui como está no exemplo, after a day, depois de um dia a gente pode pegar todas essas mensagens, jogar para a fila principal e processar elas normalmente depois. Então, esse conceito de dead letter queue é um conceito bem legal, que a gente consegue fazer muitos retries, a gente pode colocar várias condições, ou seja, isso deixa nosso fluxo mais inteiro e a gente consegue ter um controle maior sobre mensagens enviadas. Agora a gente vai partir para o demo time, que é uma parte que eu gosto bastante, porque só falar é chato. Primeiro eu quero fazer uma observação sobre esses ícones, são os ícones da nova arquitetura da AWS agora, que eles relançaram todos os ícones, por isso que a SQS não é mais aqueles 3 ficheirozinhos, agora é esse símbolo rosa, e a Lambda não mudou muito porque já foi lançado faz pouco tempo, ok? Bom pessoal, vamos partir para a demo agora, eu estou aqui já com o console da AWS aberto. Quem não tem acesso ao console da AWS, bora fazer uma conta, você ganha 1 ano grátis. Tipo, basicamente os serviços para teste são basicamente de graça por esse 1 ano, então compensa bastante para você usar como sandbox ou você brincar bastante aí dentro. Mas basicamente o que a gente vai fazer nesse tutorial a gente vai criar uma fila, uma SQS, e a partir disso a gente vai criar uma trigger para uma Lambda. Então a gente vai mandar dados para essa fila que vão ser processados por uma Lambda, ok? E depois que a gente fizer isso, a gente vai criar um mecanismo de dead letter queuing, ou seja, todas as mensagens que derem erro no processamento da Lambda, automaticamente a mensagem vai ser mandada para dead letter queue, beleza? Então vamos lá, a gente vai começar primeiramente criando uma fila. Então eu vou clicar aqui SQS. Tá. Se você não tem nenhuma fila, basicamente é essa tela que você vai ver. Você vai dar um começar a usar agora, você vai colocar o nome da fila, a gente vai colocar aqui talk, certo? Talk SQS, o nome da nossa fila. A gente vai criar uma fila padrão, que é uma fila async, perfeito? A gente vai dar um criar fila rápido. Ok, a gente tem uma fila criada, o que a gente precisa fazer agora é criar uma lambda para processar as mensagens dessa fila. Então vamos lá. Vou colocar aqui lambda. A gente vai criar uma função lambda. Se você não tem nenhuma, é essa tela que você vai ver também. Então a gente vai criar uma função. Criar uma função do zero. A gente pode colocar aqui talk lambda, alright. A gente vai dar um runtime de Node.js 10, que a gente vai rodar ali em Node. Ou vocês podem usar qualquer outra linguagem que vocês queiram, tá? Eu vou estar fazendo Node porque é mais tranquilo. Vou dar um criar função. Tá, a nossa função lambda foi criada. O que a gente vai fazer então? A gente pode fazer um teste nela, já vem com algum código pré-feito, ok? Então vamos testar um código aqui. Quando a gente clicar em testar, a gente vai precisar criar um teste. A gente pode mandar esse body aqui mesmo, não faz diferença pra gente. Então vamos criar e dar um testar. Bom, ele executou e deu a nossa resposta aqui, que é exatamente a resposta que está feita aqui, ok? Eu não vou passar muitos detalhes sobre como funciona uma lambda, porque provavelmente deve ter uma talk sobre isso. Então eu vou focar mais no principal, que é o processamento dela pela fila, perfeito? Então o que eu vou fazer, eu vou tirar toda essa implementação que a gente tem. Eu vou dar só um console log aqui do meu event, certo? Vou deixar ela bem simples. Vou dar um salvar. E aqui a gente pode dar um testar de novo. E não vai fazer muita diferença. Aqui o nosso event, a gente tem isso aqui, ó. Que é exatamente o body que a gente está enviando. Então a nossa função lambda está funcionando. Então o que a gente precisa fazer agora é, a partir do nosso SQS, a gente vai criar uma trigger para ativar essa função lambda. Então vamos lá. Primeiramente, eu vou abrir uma nova aba aqui para ficar mais fácil. Vamos na nossa SQS, certo? Certo. Aqui a gente tem todas as nossas informações sobre a nossa fila. Eu vou clicar com o lado direito aqui e vou em configurar gatilho para a função lambda, alright? Então quando eu criar aqui, eu vou colocar a nossa única lambda que a gente tem, que é o nosso talk lambda. Aqui a gente vai colocar o RN da função automaticamente e vou dar um salvar. Ok, ele deu um erro pra gente, que é the provided execution role does not have permissions to call receive message on SQS. Tá. Então basicamente o que aconteceu, inclusive é um erro bem legal de ter dado,
é que a nossa lambda não tem acesso a SQS. Então a gente precisa alterar as rules da nossa lambda. Então, cadê o rules? Rules, aqui ó. Então a gente tem nossa função de execução, a gente tem nossa rules do YAML, certo? Então essa aqui é a nossa role que a gente está usando agora. A gente vai clicar para visualizar essa role. E a gente vai alterar essa role. Então, basicamente, o que a gente tem aqui de permissão? A gente só tem permissão do CloudWatch. Então, a gente vai clicar em anexar políticas. A gente vai colocar SQS. Então, aqui a gente tem 3. SQS Full Access, SQS Read Only e SQS Queue Execution, blá, blá, blá. Tá. Uma coisa muito importante sobre roles aqui na AWS, em qualquer provedor que a gente for fazer alguma coisa, nunca coloque acesso full. Eu sei que é bem tentador, porque a gente pode usar tudo que a gente quiser, só que só anexe as roles que você realmente precisa, tá? Então, na nossa terceira role aqui, a gente tem Provides Receive Message, Delete Message and Read It to Boot Access. Então, é essa que a gente vai dar em vez do Full Access. O Full Access também funcionaria, inclusive ela é a role principal, porém a gente vai focar só no que a gente precisa, ok? Então a gente vai dar anexar política e aqui já fala que a nossa política foi aplicada. Ok, então aqui a gente pode fechar isso aqui, a gente pode voltar para SQS, a gente vai de novo em configurar gatilho, a gente vai escolher a nossa toque lambda e vai dar um salvar. Ok? Então a nossa função foi salva. Então o que a gente vai fazer aqui é o seguinte, eu vou alterar aqui um pouquinho essa função, certo? Então, os nossos eventos da nossa fila, elas vão chegar dentro desse objeto aqui. Ele vai receber um records de 0.message. Se eu não me engano é isso, a gente pode verificar já já. Eu vou fazer só assim para ficar mais fácil, ok? Então a gente vai dar um salvar aqui e a gente vai ver os logs dessa função. Então a gente vai em monitoramento. Aqui onde tem CloudWatch Metrics, a gente vai abrir nossa função, visualizar registros e vai clicar aqui nela. Isso aqui vai abrir um log para a gente, que a gente vai poder verificar todos os logs dessa função lambda. Ok? Então aqui eu vou colocar em texto para ter uma visualização mais fácil, todos, e nos últimos 30 segundos, ou seja, está vazio. Então na nossa fila SQS eu vou enviar uma mensagem, vou enviar um oi. Vou clicar para enviar. Então, o que é para acontecer agora? A nossa lambda tem que ser ativada. Eu vou dar um refresh aqui e aparece aqui exatamente a nossa message ID, nosso receptor handle e nosso body. Então, o que faltou para a gente é adicionar o body. A gente vai voltar na configuração e vai colocar um ponto body aqui. Você vê que se você precisar de mais informações sobre a mensagem, você pode pegar diretamente colocando só um record de 0, ou se você quiser somente o body, você pode colocar só o body, ok? Perfeitamente. Então, se a gente dá um salvar, a gente vai aqui enviar uma mensagem. Eu vou mandar um outro oi. Assim que eu enviar a mensagem e dar um refresh aqui, ele vai dar log no nosso body que é oi. Perfeito. Então, o que a gente precisa fazer agora é fazer um jeito dessa função aqui quebrar, ok? E fazer uma fila de dead letter queue. Bom, vamos lá. E para fazer a nossa fila de dead letter queue, a gente vai basicamente fazer o mesmo processo. Então a gente vai criar uma nova fila. A gente vai chamar também de talk SQS dead letter queue, ok? Uma fila padrão, a gente vai criar uma fila rápida. Ok, a gente tem nossa fila criada. E para configurar a nossa fila de dead letter queue, a gente vai na nossa fila original, vai lá configurar fila, e aqui a gente tem um menu inteiro para mensagens mortas. Essa tradução é engraçada. A gente vai habilitar e vai colocar aqui. Ele já vai aparecer aqui a nossa talk SQS dead letter queue. E a gente vai colocar um número máximo de recebimentos. O que é esse número? Se a gente quer, quantas vezes a gente quer receber a mensagem até a gente jogar ela para dead letter queue, ok? Então aqui eu vou colocar que a gente vai receber ela uma vez, ou seja, uma vez a gente vai receber o erro e ela vai ser automaticamente jogada para a nossa dead letter queue. Então a gente vai colocar salvar alterações. E agora a gente pode ver que
em algum lugar aqui. Aqui, ó. A gente tem uma política de redirecionamento da nossa Talk SQS, que é a nossa fila principal. Ok? Então, aqui nesse cara, a gente tem que fazer um jeito de quebrar essa função para ela dar erro. Então eu vou fazer o seguinte. Vou criar um try catch nesse cara. E aqui eu vou jogar um throw error. Vou dar um console log de whoops. E aqui no try eu vou tentar pegar esse cara aqui. Vou criar um usuário e vou falar o seguinte: json.parse o nosso events.records de 0.body. Então o que eu vou fazer é o seguinte: eu vou pegar a nossa mensagem, vou pegar o body da nossa mensagem, vou dar um json.parse e vou tentar transformar ela no user. Se eu não conseguir, eu vou tomar um throw na minha cara e essa função basicamente vai quebrar e essa mensagem tem que ser enviada para dead letter queue, ok? Então, primeira coisa que a gente precisa fazer, a gente precisa criar um JSON. Então, sobre aquele snippet que eu falei, esse aqui é o site, é um carbonnow.sh. Eu nunca tinha visto esse site, porém ele permite a gente criar scripts de forma elegante. Então a gente vai criar um JSON, ok? E a gente vai criar as propriedades do nosso JSON. Ok. Então a gente vai colocar um name aqui. Que vai ser Lucas, por acaso. A gente pode colocar um age. Que vai ser 22, que é a minha idade. A gente pode colocar um money aqui. Que eu tenho 10. Seja lá o que for, seja real, dólar, euro, eu tenho 10. Então, a partir desse JSON aqui, eu vou copiar ele, certo? E vou colocar e vou enviar como mensagem na minha talk, ok? Então, eu vou colocar enviar uma mensagem. Eu vou tirar apenas só a quebradinha dela, porque eu não tenho certeza se ele quebra ou não por causa disso. Mas só para garantir, já vou deixar certinho, ok? Então, lembrando que isso aqui é uma string, tá? Isso aqui vai ser uma string, ele só está em formato de JSON, por isso que eu estou dando json.parse do outro lado. Então, eu coloquei um sucesso aqui. Deixa eu só colocar um sucesso aqui. Vou colocar um yay. Ok? Eu vou dar salvar na minha função. E aqui na minha SQS eu vou enviar essa mensagem. Então, o que tem que acontecer? Como esse aqui é um JSON válido, ele tem que dar um parse e tem que dar um yay. E a gente vai poder observar isso no CloudWatch. Então, eu vou enviar minha mensagem. Ele está enviando. Mensagem enviada. Eu vou aqui no meu CloudWatch e vou dar um refresh. Ele vai aparecer aqui um yay, certo? E se a gente for verificar, a gente não tem nenhuma mensagem disponível, nem nenhuma mensagem em trânsito em nenhuma das nossas duas filas. Porque, basicamente, quando a mensagem é processada de forma correta, ela é evaporada da nossa fila. Ela é automaticamente excluída. Só que agora eu vou enviar uma outra mensagem, certo? Que é o nosso JSON. Só que agora eu vou mandar um JSON errado e vamos ver o que vai acontecer, ok? Então, o nosso JSON errado, para fazer um JSON quebrar, eu só preciso colocar uma vírgula. E bom, eu vou colocar uma vírgula aqui dentro e uma vírgula aqui fora. É um mismatch. Então vamos ver o que vai acontecer aqui. É um erro de typo. Eu vou colocar enviar mensagem. A nossa mensagem vai ser enviada, certo? Quando a gente entrar aqui, a gente vai receber. Ó, isso aqui é que está iniciando a nossa lambda. Eu vou dar um outro refresh aqui para ver se já veio as informações. Às vezes demora um pouquinho, ok? Não se preocupem se isso acontecer com vocês, ok? Então a gente recebeu um oops. A gente recebeu um erro aqui de unexpected token tal in JSON, que é exatamente o que a gente esperava. Então, o que tem que acontecer é o seguinte: a nossa mensagem foi parar aqui na nossa fila de dead letter queue. A gente pode também verificar as mensagens, então a gente pode visualizar as mensagens. E a gente vai ver aqui que a gente tem uma mensagem, certo? Então, se a gente colocar mais detalhes, a gente consegue ver perfeitamente o nosso body. A gente consegue ver qual foi o erro. E a partir disso, a gente pode tomar alguma decisão. Bom, era isso do Demo Time.
E bom, é basicamente isso. Essa foi minha talk falando um pouquinho sobre filas, usando o exemplo de SQS dando trigger em Lambda na AWS. Bom, qualquer dúvida que vocês tiverem, deixe no comentário. Eu vou responder o mais rápido possível. Muito obrigado por esse tempo e valeu, galera. É nóis.